Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão vamos falar um pouquinho sobre os desejos, né, e as rejeições. A princípio, esse tema, quando eu falo isso, você analisa tudo aquilo que você quer, né, e tudo aquilo que não fizeram para você. Provavelmente a maioria vai pensar isso. As rejeições, onde eu fui rejeitado, né, e aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Mas, como sempre eu digo para vocês, o intuito da reflexão é ampliar um pouco mais o nosso conhecimento, ampliar um pouco mais essa visão, então colocar uma visão mais universalista da coisa, para a gente poder refletir sobre algumas coisas que acontecem dentro da gente e entender o real significado das palavras e de tudo aquilo que acontece dentro da gente. Aprendemos que a vida é assim, que a coisa é assado, isso é o certo, isso é o errado, mas isso foi aprendido. Por vezes, nós não tivemos a experiência daquilo. Então, eu preciso entender exatamente o que é aquilo para eu poder definir dentro do meu propósito de vida, dentro do meu conceito de vida, o que aquilo realmente faz. Se você parar para observar muitas coisas na sua vida, você aprendeu. Mas você mesmo não fundamentou nenhuma. Aquilo veio de gerações em gerações. A religião, por exemplo, né? Você nasce no meio e naquele meio fala, ó, é assim, aqui é a nossa crença, e você aprende aquilo. Mas muitas vezes a maioria não vivenciou aquilo. Ela acredita, né, por osmose, foi passando, foi aprendendo, conviveu ali, tá lá e é isso. Ela acabou repetindo, né? E vários outros conceitos de relacionamento, de trabalho, de situações. E então, o intuito aqui é para que a gente pare um pouco e pense e reflita um pouco sobre aquilo que realmente é importante para mim. E quando a gente fala dos desejos e das rejeições, também é algo aprendido. Olha, você vai desejar isso e você não vai poder ser rejeitado disso, a rejeição é ruim, né? Mas se você parar e observar, você veja que você deseja muitas vezes coisas que você não precisa e que não faz totalmente a tua felicidade. A gente acha que aquilo traz uma felicidade, né? Como dinheiro. A pessoa fala, ah, dinheiro traz felicidade. Eu prefiro ficar triste rico do que triste pobre. Claro, isso é tudo vem de uma brincadeira, vem de uma fala, mas não significa que você ter o dinheiro, você vai ser uma pessoa feliz. Assim como se você tiver um bom estudo, você vai ter um bom emprego. Isso foi aprendido, isso foi colocado para gente, mas não quer dizer que isso aconteça. A gente vê aí inúmeras pessoas pelo mundo, né, pessoas com estudo que não têm um emprego bacana, né, um futuro promissor, e pessoas sem estudos que prosperam muito bem. Pessoas que não têm dinheiro e são felizes, e pessoas que são milionárias e são tristes. E o contrário, claro, verdadeiro dentro daqueles que sabem usar aquilo, têm um bom estudo, têm um planejamento legal, têm um futuro brilhante, e aqueles que têm o dinheiro e têm uma vida maravilhosa, né? Mas o que eu digo é que isso não quer dizer que isso aconteça. Só porque é aquilo. Então eu vou colocando alguns sonhos, alguns desejos que são ilusórios. Que não vai resolver, ah, eu vou pôr essa roupinha bonita porque eu vou arrumar um benê. Não quer dizer que você todo arrumado de lindo vai arrumar um benê legal para você. Então a gente vai colocando essas situações e que são ilusões. E são desejos que a gente vai colocando outras situações atrás disso. E isso não quer dizer que vá acontecer exatamente do jeito que a gente está pensando. Então, toda vez que você deseja algo que supostamente seria bom para você. E você rejeita aquilo que seria ruim para você. Mas aí a gente entra num conflito. Porque aquilo que é bom é aquilo que eu aprendi e não muitas vezes aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei. E a partir do momento que eu começo a rejeitar aquilo ou desejar aquilo, eu começo a ter um conflito interno. Ou seja, eu vou começar a desejar aquilo que eu não sei lidar, aquilo que não está sob o meu controle, né? Sob o meu controle. E vou começar a rejeitar aquilo também que não está sob o meu controle. E aí começa a confusão do nosso tema de hoje. O que você realmente deseja e o que você realmente rejeita? Por exemplo, vamos para os exemplos que eu gosto porque fica muito claro do nosso dia a dia, tá? Você tem uma pessoa
que ela sempre chega atrasada no trabalho, no estudo, nos compromissos ali. E ela reclama do trânsito, ela reclama de tudo, tudo que aconteceu em volta, mas ela está lutando, ela está rejeitando uma coisa que é de controle dela. É só sair meia horinha mais cedo. Ela não sai meia horinha mais cedo e aí ela pega o congestionamento dos grandes centros, por exemplo, e ela sempre chega atrasada no trabalho. E ela justifica isso dizendo que foi o trânsito. Peguei um puta trânsito todo parado, essa cidade, não sei o quê. Aquilo é de controle dela, mas ela rejeita isso. Então é um cego sendo guiado por outro cego. Ela não consegue observar. Se ela sai um pouquinho mais cedo, mesmo que ela pegue o trânsito, ela chega no horário. Isso é uma coisa que ela pode controlar, mas ela não controla e ela rejeita aquilo que ela pode controlar. Ficou claro para você? Então, toda vez que eu faço isso, eu estou agindo na ignorância. E quando eu estou agindo na ignorância, eu não estou, né, na minha luz, na minha lucidez. E ali eu começo por culpa, gerar culpados, problemas e situações, e eu insisto em não ver aquilo que está acontecendo. E aí eu justifico, geralmente com essas conversas e pondo a culpa no outro. Isso é gravíssimo quando a gente não para observar. Gravíssimo dentro da nossa experiência, dentro da nossa vida. Claro que cada um está vivendo ali e está experienciando aquilo que precisa. E aí você só vai aprender isso quando de repente perder o trabalho, ou quando tiver descontos muito grandes, ou quando tiver prejuízos muito grandes ali. Não sei. A vida ela vai deixar isso exageradamente grande para que você possa refletir no seu futuro. Então, o que eu posso controlar é meu dever de olhar para aquilo e mudar aquilo se for necessário, estudar aquilo para que a coisa não se repita desta forma. Agora, se não está ao meu controle, cabe a mim também estudar para poder entender como é que funciona aquilo e eu não vou ter controle sobre aquilo. Então, eu dei um exemplo para vocês do que eu posso controlar, mas eu não controlo, que é o chegar atrasado. Agora vamos dar um exemplo daquilo que você não pode controlar. Uma doença, por exemplo, a morte. A pessoa morreu um ente querido, um parente, um amigo, bem, sei lá, quem você queira aí. Morreu. Você não pode controlar isso. Mas aí eu fico na rejeição de querer entender por que aquilo aconteceu. Aí eu culpo os médicos se estiver no hospital, eu culpo outras pessoas que poderiam ter ido, poderiam ter avisado, poderiam ter feito isso, poderiam não deixado a pessoa sair, não fez. Começa a vir uma série de coisas no desespero da perda por algo que você não pode controlar, você não tem o poder de controlar a vida dos outros. Estamos aqui temporariamente juntos. Daqui a pouco recolhe todo mundo. Outros irão embora. É sempre gente chegando e gente saindo. Não para nunca. Mas aí eu crio a revolta. Por que que foi assim? Uma pessoa tão nova que tinha tanto tempo, uma pessoa tão boa que poderia ficar. E eu fico muitas vezes criticando até Deus, revoltado com Deus, por que que morreu? Não é assim? Isso eu não posso controlar. Eu fico na mesma ignorância daquele que chega atrasado e culpa o trânsito e não sai meia hora mais cedo. Ou seja, eu não respeito as leis da vida. Eu quero controlar o que eu não posso controlar. E aí o meu desejo que a pessoa ficasse mais, para que a pessoa vivesse mais comigo, muitas vezes é um arrependimento de eu não ter vivido tudo aquilo que eu poderia ter vivido com ela. Aí eu dou escândalo. Eu criei uma dependência. Às vezes nem era tão bom assim, mas aí eu acabo criando essa dependência. Eu acabo me revoltando contra algumas situações. Então esse tema, ele daria aqui uma reflexão, né, gigantesca sobre isso. Mas começar a entender aquilo que eu quero, eu desejo coisas que elas, de repente, não vão fazer o que para mim? Qual é o benefício? O que eu estou desejando? Por vezes, eu vim nesse mundo para ficar sozinho. Sozinho que eu digo comigo, curtindo, fazendo minhas coisas independentes. Aí eu vou lá e arrumo um companheiro, uma companheira, um chinelinho pro pé.
E esse chinelinho, ele não vai estar disposto a fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, que a minha alma anseia. Eu arrumei um problema. Mas por eu não conseguir olhar aqui para dentro, e como a maioria tem, e foi aprendido que a gente precisa crescer, se relacionar, casar, formar família, ter filhos e tudo mais, eu fui no embalo, eu fui no automático. E minha vida de repente não é isso. Eu vim para ciscar um pouquinho em cada canto. As pequenas paixões, os pequenos relacionamentos. Eu vim para passear pelo mundo. Mas não, tem que. O tem que é aquilo que eu posso controlar, mas eu não controlo. Eu não parei um minuto para olhar aqui dentro e saber, será que eu quero um relacionamento mais profundo ou não? E aí eu arrumei um problemão. Se eu coloquei na minha vida um relacionamento mais profundo, família, filhos, aquilo é como se fosse uma prisão. Então precisamos ter o discernimento de olhar aquilo que realmente nós desejamos, se isso aqui é viável para a minha vida, e ter a maturidade, a coragem, a força de transformar aquilo que realmente não é. As pessoas têm muito medo da separação hoje, de ficar sozinho, partilha de bens. Isso é o que você pode controlar. Então o que é justo? Vamos separar, é justo. O que é de todo mundo aqui, ó. Isso é meu, isso é seu, papum, papum, vamos entrar no acordo e foi. E vai resolver tua vida. Mas não. A gente fica protelando aquilo. Então é algo que eu posso controlar, mas eu não faço. Então eu fico nessa escuridão. Será? Pega mal? E se? Eu quero tanto. Primeiro passo, você pode ou não pode controlar? Posso. Se eu posso controlar, então eu vou decidir. Decidir ao meu favor. Ver o que é bom para mim. O que eu estou fazendo? E claro, né? Numa divisão de bens, de uma separação, por exemplo, que é bom para mim, não é tomar tudo do outro, porque a gente tem esse falso conceito, né? Essa hipocrisia. Não é bom para mim, então eu tenho que levar vantagem em tudo. Não, o que é correto. O correto precisa acontecer. A gente precisa usar essa palavra com mais frequência, mas no real sentido dela, de correção, corrigir aquilo que está errado. Esse é o correto. Olhar para que as pessoas colocam numa situação no sentido pejorativo. Aí você é muito certinho, quer dizer, certinho, você é muito babaca, né? Então não é assim que a coisa funciona. Você pega, por exemplo, né, mais uma vez a política. As pessoas querem consertar os governantes. Não, porque lá tá errado, porque é assim, porque é roubo e tal. Mas aqui fora, né? Elas não fazem. Elas fazem muitas vezes pior do que quem está lá no comando. As mesmas coisas ou piores a isso. Então isso é uma coisa que ela pode controlar, mas ela não faz. E aí quando ela rouba aqui, quando ela negligencia o imposto de renda dela, quando ela dá um jeitinho de ter uma vantagem naquilo, quando ela recebe alguma coisa que não é dela, mas ela se aposta daquilo, quando ela acha uma carteira na rua, onde ela pega o dinheiro daquela carteira e joga o resto fora, ou devolve sem o dinheiro, ou quando ela acha com cartões e usa os cartões que estão dentro daquela carteira. Aquilo não é dela. Foi perdido uma carteira. Ali tem o endereço, tem o nome da pessoa, tem tudo. Devolva aquilo que você achou. Ah, imagina, eu vou devolver. Se eu perder, ninguém devolve a minha, eu vou pegar também. Você está fazendo igual lá em cima. Isso é uma coisa que você pode controlar. Olha, eu achei isso aqui não é meu, ó, pertence a alguém, tá aqui, eu vou atrás dessa pessoa e vou devolver. Ela perdeu. Eu estou corrigindo algo. Que ela não prestou atenção, que ela perdeu, sei lá o que aconteceu com a pessoa, mas ainda aquilo pertence a ela. Não. A pessoa ela leva vantagem e fala: opa, que bom, dei sorte. Achei. Achado não é roubado, né? Tem até as frases feitas para isso. E aí o que é que vai acontecendo? Você também vai se corrompendo. Você pode controlar isso, mas não controla. Não faz questão disso. E só vê a vantagem em cima daquilo. Então eu rejeito tudo aquilo que supostamente eu posso controlar. E aí eu dou satisfações. Ah, eu atrasei por causa do trânsito. Pô, não poderia sair mais cedo? É, não dá.
Ah, eu achei, achado não é roubado. Então, eu vou justificar sempre aquilo que eu posso controlar ao meu favor. Aí eu viro hipócrita. Eu começo a entrar no meio da corrupção. Aí quando eu vejo os governos fazerem o que estão fazendo pelo mundo, aí eu começo a criticar, a rejeitar. Por quê? Porque eu não posso mudar o governo eu sozinho. Eu não posso mudar a atitude das pessoas que lá estão. Mas eu posso ver muito bem quem eu coloquei lá, quem eu ajudei a colocar. E se eles são espelhos do que eu estou fazendo aqui. Isso eu posso controlar também. Parece, gente, ser uma coisa muito difícil, parece ser algo muito complicado, mas não é. Agora, o problema é eu tirar a crença do que eu coloquei em cima, do que realmente eu desejo, do que realmente eu quero e realmente daquilo que eu rejeito. Rejeição é sempre aquilo que eu não suporto, aquilo que eu não sei lidar. Então eu vou lá e rejeito. Você nunca parou para pensar nisso. Você rejeita uma pessoa porque você não sabe lidar com ela. Aí você faz a mesma coisa que eu falei no primeiro exemplo do atrasado. Você sempre vai achar defeitos, problemas, justificativas, mas você nunca vai falar, não, ok, aquela pessoa é assim e eu ainda não criei maturidade para entender e para lidar com pessoas desse tipo. E não importa o que for a pessoa, de repente a pessoa pode ser realmente mau caráter, não tem problema. Mas você ainda não aprendeu a lidar com ela. Então isso é algo que você pode controlar, mas você não o faz. Então você rejeita. A gente precisa tomar muito cuidado com os desejos e com as rejeições. Muitas vezes, quando eu rejeito uma situação ou rejeito uma pessoa, eu estou perdendo o direito, né, abrindo mão do direito de aprender com aquilo. Não é você ser bonzinho, né? Aquela coisa de caritas. Não, é eu entender exatamente a situação. Por que que essa pessoa me incomoda tanto? Por que que eu fico tão assim com essa pessoa? Por que que eu dou tanto poder a ela? Qual é o ponto que está aqui dentro, ó, roendo aqui? Em vez de eu criticar demais aquela pessoa, não suportar demais aquela pessoa ou aquela situação, deixa eu olhar o que que aquilo está mexendo aqui dentro. Aí sim eu tenho o poder, eu tenho o controle sobre isso. Aí eu posso entender. Quando eu entender aquela situação, não preciso mais rejeitar. Eu entendi o que estava, eu entendi a lição. A partir do momento que eu entendi a lição, acabou. Você não precisa ter amizade e tudo mais, tá? Mas você entendeu aquilo, então aquela pessoa não abala mais você, não mexe mais com você. E por vezes você vai ver até uma qualidade em cima daquele ser. Então a coisa, ela vai muito além daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente está experimentando. Desejar e rejeitar é algo muito sério. A partir dessa reflexão, eu acredito que vai mudar o teu pensamento daquilo que você realmente deseja. Será que o que você deseja é bom para você? Será que as rejeições na tua vida, tanto com os outros em você e você com os outros, será que isso está sendo bom na sua vida? A rejeição é ruim. Será? Você já parou para pensar que muitos que te rejeitaram, seja lá em qualquer situação ou setor da tua vida, de repente foi uma bênção para você? E você às vezes está amargando aí uma situação? Bem é mesmo, né? Bem acontece muito. Ah, rejeitou, né? Não quis, não me quis. E a pessoa fica correndo atrás. De repente aquilo é uma bênção, você já não era para passar por aquilo, entendeu? De repente tá saindo um pacotão, um bagulho da tua vida e você tá correndo atrás daquilo, querendo trazer todo aquele lixo de volta. Então a coisa é uma linha muito tênue que a gente precisa parar e observar um pouquinho. Quais são os seus desejos e quais são as suas rejeições. Desejar e rejeitar é algo muito grande, é muito mais complexo do que a gente simplesmente tem no dia a dia. Aquilo que eu posso ter o meu controle, cabe a mim rejeitar ou desejar. Mas a forma que eu vou desejar ou rejeitar vai depois dizer como é que vai ser o meu futuro. O que que isso vai reverberar lá na frente? O que que realmente eu posso controlar e posso mudar? Tanto para um lado bom como para um lado ruim. Não importa.
o que a gente chama de bom ou mal, porque no fundo do atrás, do atrás, do atrás, não existe bom e mal. Existe aquilo que é funcional para mim e aquilo que não é funcional para mim. Porque o que eu supostamente acho que é ruim, para mim, pode ser muito bom para o outro. Então essa coisa de céu e inferno foi uma coisa que foi criada pelas pessoas. E elas acreditam fielmente nisso. Ah, não serve para mim, é coisa do diabo. Ah, serve, é uma bênção, é coisa de Deus. As pessoas não falam, foi Deus que deu? Pois é. Então ela acredita. Ela acredita em cima disso. Mas deu como? De que forma? O que que você deseja? Qual é o teu pensamento em cima daquilo? Qual é a tua atitude em cima daquilo? E qual é a atitude em cima daquilo que você não pode controlar? Como é que você se comporta? Você simplesmente rejeita, anula ou você aprende com aquilo? Então esse tema de hoje, pessoal, é para que você pare um minutinho e observe e olhe na tua vida. Quais são seus desejos e as suas rejeições? O que você realmente pode ali controlar e faz, e aquilo que você não pode controlar e o que você faz em cima disso. Sobre todos esses aspectos. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até o próximo áudio.